Boa noite com Jesus. Deus continue nos abençoando nesta noite. É bom estar novamente aqui em casa de nosso amigo, companheiro. Deus continue te abençoando, a você e toda a teu ministério, a tua casa. E eu me sinto honrado de ser convidado para ocupar este lugar, falar a vocês o que a gente sabe fazer de Jesus, da mensagem do profeta, e lembrando sempre, que às vezes nos adverte, às vezes nos corrige, às vezes nos alegra, às vezes nos faz chorar, às vezes nos faz preocupar consigo mesmo e às vezes preocupar com outros. Isso tudo faz parte da vida do cristão, da vida daquele que vive para Deus, porque ele sempre está pensando em alguém mais. Nesta última mensagem que saiu, logo no comecinho, Mombrana diz que Deus só pode usar o tanto que nós dermos a Ele. Se você não der nada para Ele, não vai usar nada. Se você reserva apenas um pouquinho só, Ele só vai usar aquele pouquinho. Então, às vezes vem a nós essa pergunta: quanto tenho eu dado a Deus? Quanto tenho permitido Deus entrar no meu coração, na minha vida? Então, de forma que é uma passagem que ele cita ali logo no começo, para nós meditarmos isso aí, pensar: estou eu me doando a Deus? Estou eu me colocando nas mãos de Deus totalmente? Será que é só quando convém, ou quando a dificuldade começa a rodear? Quando as coisas apertam, aí, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Ele olha assim e fala: eu sei sim, mas é agora, que eu estou torcendo um pouquinho aí. Ele poderia responder assim. Eu acho que eu responderia assim, mas ele é mais amoroso que eu. Amém? Mas é dessa forma. Às vezes nós lembramos dele quando a coisa não está bem. Eu sempre digo que tudo que nós fazemos no dia a dia, coloca Deus em primeiro lugar. Você vai angariando fundos para a sua conta lá do outro lado. Mas é tão difícil, a gente vai na igreja no dia de culto, vai lá, senta lá, o pastor só fala aquelas coisas da mensagem mesmo, você vai para casa e fala de novo, você volta lá, escuta as mesmas coisas. Poderia se pensar assim: o que é que está me adiantando ir lá? Se você olhar da maneira natural, com seus pensamentos naturais, você não vai ver muita coisa não. Mas se você olhar com a mente espiritual, você olhar com fé, você vai ver que cada dia que você está assistindo um culto, você está enriquecendo a sua conta do outro lado. Mas eu não preciso. Você não precisa, agora não precisa. Mas tem uma hora lá que você vai precisar. Tem um momento lá numa cama de hospital, tem um momento lá onde a situação se torna difícil, que você vai precisar de ter crédito lá do outro lado. É isso que nós estamos fazendo. Estamos enriquecendo a nossa conta do outro lado.
Cada dia que passa, cada oração feita, cada louvor a Deus, cada testemunho nosso, tudo isso é para enriquecer o nosso depósito lá do outro lado. Amém? Então, pensando nessas coisas, né, e eu tenho aqui um versículo que diz sobre a ressurreição. Então, vamos ler a Escritura agora, que senão eu vou pregar e vou esquecer de ler a Bíblia. A irmã Estel já foi apresentada, irmã Noemi? Tá bem. Logo nós vamos ler aqui onde foi anunciado, São Mateus 28, apenas o versículo 7. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. Oremos. Amado Deus e Pai Celestial, obrigado, Senhor, por estas Escrituras. Ó Deus, isto é a essência da vida cristã, é saber que há uma tumba aberta em Jerusalém, é saber que o Senhor já tomou posse, ó Deus, da ressurreição e já nos tem dado prova de que ressuscitaremos um dia desse. Pai, te agradecemos com tudo que há em nós e abençoa-nos nesta noite, Pai. Fale aos nossos corações, cure o enfermo, ó Deus, e dê a tua paz e a tua bênção em cada coração, em o nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Não tem hino agora? Tem um hino? Não tem não, né? Certo. Isso aqui me chamou a atenção, eu tenho anotado aqui desde 2015, é da mensagem Abraão Restaurado. É uma advertência, para mim, sempre que eu leio, ela é nova. E sempre que você lembrar disso, esses dias me veio, estava ouvindo a voz do profeta, e até na mensagem de manhã, das 6h30, onde o irmão Brana fala e o pastor Joaquim traduz, sobre Abraão restaurado. Então, se você procurar no parágrafo 60, a última parte diz assim: tão logo que você se afasta da promessa de Deus, então se prepare para os problemas. Isto é exatamente correto. Você entendeu? Quer que eu leia de novo? Tão logo que você se afasta da promessa de Deus, então se prepare para os problemas. Isto é exatamente correto. Então, qual que é a nossa posição? É não distanciarmos das coisas de Deus, é não ficarmos vagando por aí, não. Eu falo com muito amor, com muito carinho a todos que me ouvem. Se apegue com as coisas de Deus, tenha prazer nas coisas de Deus, tenha prazer em tomar uma mensagem e ler ali, e cada parágrafo você vai ver Jesus Cristo ali, você vai se alegrar, você vai se regozijar, isso vai te fazer muito bem para a sua alma, isso vai te deixar fortalecido, fortalecida, amém? Nesta mensagem, ide dizei aos meus discípulos, o irmão Brana, ele diz que ele tem estado conosco. No 134, ele diz assim: quantas vezes ele tem estado no banco com você? Quantas vezes ele tem estado assentado no banco com você? Quantas vezes? Quantas vezes ele esteve com você nas horas de suas provas e problemas e você não o reconheceu? Não existe ninguém que tem tomado o nome do Senhor Jesus Cristo em sua vida que não tem um testemunho próprio. Tal e tal situação, eu tenho certeza que aquilo foi Deus. Você, cada um de vocês tem um testemunho. Você sabe que aquilo não podia ter sido outra coisa a não ser o Cristo ressurreto ali, te abençoando, te cuidando, te ajudando e te fazendo passar por aquele problema, aquela prova. Amém? Então ele diz aqui: quantas vezes ele esteve com você nas horas
das suas provas e problemas, e você não o reconheceu? Quantas vezes ele estava no volante quando você quase foi morto naquele acidente, ou apenas evitou aquele acidente ou algo assim, e você não reconheceu que era ele? Quantas vezes, veja, como que ele estava com você quando o barril estava vazio, e a botija estava vazia, e não havia nada. E não havia nada, melhorou, e não havia nada que estava vazia, e não havia nada para as criancinhas. E como que aquele homem chegou e colocou aqueles alimentos bem na porta, ou seja lá o que fosse? De repente, você não sabe, Deus supriu aquilo. Aquele era Cristo. Aquele era Cristo. A Bíblia diz, o Mombrana confirma, diz assim: Deus não tem mãos, a não ser as minhas, as suas. Deus não tem olhos, a não ser os meus, os seus. Deus não tem boca para falar, a não ser nossas bocas. E quando você encontra alguém e você fala coisas boas, você está louvando a Deus. Quando você ajuda alguém com palavras caridosas e você diz a ele, diz a ela: ei, minha irmã, vamos orar, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te ajudar, e aquilo enche aquele coração de fé e ela toma novo ânimo. Então isso é Deus ajudando através de você. Amém? Você é um vaso para ser usado em prol de seus irmãos. Agora, às vezes eu olho para mim, quando você fala, aquele lá não tem jeito não, mas e você? E eu tinha jeito? Houve um tempo que eu não tinha jeito também, e alguém se compadeceu de mim. E nós muitas vezes fechamos o nosso coração. Que Deus nos ajude, né? E isso não tem nada que vai lá que não vem aqui primeiro, gente. Isso aí é bem certo. Então, aquele era Deus, aquele era Cristo. Cristo é o Espírito, né? Cristo é o Espírito, e Ele está em nós, está na igreja, está ajudando, está confortando, está fortalecendo, está amparando. Tem vezes que as pessoas passam por certas situações, dificuldade. Eu estou sendo meu tema aqui, mas deixa. E parece que, às vezes, um sorriso nosso, um semblante amistoso, assim, de amizade, parece que a pessoa se entrega, e aí você pode ajudar. Mas, às vezes, nós nos colocamos assim, muito autoritários, e olhamos assim, e aquilo você acaba de afundar a pessoa. Você distancia de você, aí não podemos fazer nada. Apenas uma atitude nossa muda muitas coisas. Apenas um semblante de amizade, um sorriso. Aquele sorriso é como se fosse um bem-vindo, é como se fosse um abraço, como se fosse uma ajuda. Cura até enfermidades. Cura, isso chega a curar a enfermidade. Amai-vos uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. E às vezes não damos conta. Não, mas o que o fulano fez comigo, mas e o que você fez, às vezes, sem querer, com o Beltrano? Somos assim, somos falhos, somos humanos. Somos difíceis de lidar mesmo, viu? Isso aí eu já tirei conclusão, olhando para aqui mesmo. Eu acho que o mais difícil sou eu. Mas Deus tem tido misericórdia, Deus tem tido graça para mim, Ele tem para cada um de nós. Amém? Então aquele era Cristo. Ele está vivo hoje, Ele não está morto, mas Ele vive. Ele vive, Ele vive. Alguém me perguntou, ou seja, alguém disse: você prega muito sobre a ressurreição. Você prega muito, irmão Brana, sobre a ressurreição. Olha, ainda disse assim, quase toda mensagem você tem algo sobre ressurreição.
E eu disse, irmão Brana respondeu, ora, claro, é o lugar de descanso primordial do Evangelho. Amém. A ressurreição é o lugar de descanso primordial do Evangelho. Não importa o que ele fez, Jesus, né? Se ele não ressuscitou dos mortos, então tudo isto foi em vão. Isto, para mim, prova que ele era Deus, prova cada reivindicação que ele fez, a ressurreição. E é também o lugar de descanso da alma, é o ponto de partida, é a coroação do nosso consolo, a ressurreição. Amém. E quando vemos que ele ressuscitou dos mortos, isso nos coloca com a armadura do Evangelho, na frente da batalha, para tomar o lugar, para lutarmos. Isso nos encoraja, até mesmo ali, quando estivermos naquele leito de morte, nas últimas horas da vida, últimos momentos. Mas quando você ouve falar da ressurreição, aquilo enche aquele coração de ânimo e de conforto, e ele diz, eu sei que cavalgarei mais uma vez por esse caminho. Eu sei quem tenho crido, eu sei que eu tenho vencido, pois eu tenho vivido para Ele, e Ele me dará aquela coroa, como disse o apóstolo São Paulo. Pois sabemos que ele disse, aquele que perder sua vida por amor de mim, achá-la-á novamente. Eu penso que a grande coroação do Evangelho completo é a ressurreição, e suas promessas divinas, e o consolo que dá àqueles que estão confiando nisso, pois ela promete grande união do nosso ajuntamento novamente. Ela promete o desfalecimento de todo o pecado. Ela promete o desfalecimento de toda a deformação, o desfalecimento de todo o sofrimento que passamos, nisso que tivemos que passar, nesta vida. Ela promete o desaparecimento de tudo isso. Ela promete que até mesmo a morte perderá sua força e levantaremos na semelhança de Jesus. Então, na minha opinião, a ressurreição é a maior de todas as promessas nas coisas da Escritura. Aí está onde isto selou, a ressurreição. Não tem coisa melhor. E ele fala da sua pequena que partiu, fala da sua esposa ainda jovem, ele fala do seu pai, fala do seu irmão, e depois ele vem e coroa esse assunto com isso aqui, diz, muitos ali, que nem mesmo pensávamos que estariam ali, pois você sabe, é naquele tempo que eu creio que o pão que temos lançado sobre as humanas águas turbulentas, voltará a nós naquele dia, quando virmos os efeitos do nosso testemunho, quando virmos os efeitos dos nossos testemunhos. Gente, isso aqui pesa muito. Vamos parar um pouquinho aqui. Qual que é o efeito do nosso testemunho? Está entendendo? Por isso, quando o irmão Brana fala, você, irmã, você prega. Você, irmão, você prega. Todo lugar que você vai, você é uma pregação. Todo lugar que você vai, irmão, em seus negócios, suas atitudes, a sua maneira, seu comportamento, é uma pregação. Isto fala. Isso faz com que as pessoas, no mínimo, se sintam incomodadas. Aqueles que não são cristãos. O Evangelho faz isso. As suas vestimentas, irmã, é uma pregação aí fora. O seu cabelo nazireu é uma pregação aí fora. O seu rosto, né, seu rosto limpo, é uma pregação aí fora. O seu comportamento de todo cristão é uma pregação. Então veja, quando virmos os efeitos do nosso testemunho nas pessoas que não compreendemos suas ações em relação a isto, provavelmente estarão ali. Que dia será aquele? Porque muitas vezes você fala, e a pessoa te ouve, mas não te escuta. Mas ela te observa. Aí ela passa a te observar criteriosamente.
Cada palavra, cada movimento seu está sob os cuidados daquela observação. Aí ela passa a observar e começa a pensar, não, realmente ela tem alguma coisa que eu preciso para mim. Não, realmente ele me falou aquilo, eu não acreditei muito, mas eu estou observando e ela realmente tem uma coisa que eu preciso para mim. Então isso vai fazer um efeito na vida da pessoa. Muitas vezes a nossa conduta, a nossa vida prega mais alto do que se nós ficarmos falando. Está entendendo? Então é isso que o Mombrana está falando. Às vezes você pregou tanto, né? Como a gente tem visto, a pessoa prega tanto, mas a vida dele não prega nada. Então aquilo que desprega tudo. Então aquilo que aquela pessoa poderia se conscientizar, não, ele tem, ela tem, eu tenho que ter isso também. Então aquilo se torna em vão. Então também as sementes que semeamos, nem mesmo pensamos no que elas fariam. Mas aqui estão elas, e trouxeram os frutos preciosos, e nós os veremos naquele dia, e os entes queridos, teimosos e os parentes. Os entes queridos teimosos e os parentes. Aquele teimosinho, né? Aquele filho teimoso, aquela filha teimosa, que você fala, não, mãe, não, deixa. Depois. Agora veja, você sabe, a vinda do Senhor vai ser uma vinda secreta. Ele disse, estarão 2 numa cama, eu levarei um e deixarei um. Ali é onde a noite está. 2 no campo, eu levarei um e deixarei um. Então é onde está o dia. Você sabe, há tantas pessoas que desaparecem diariamente da face da terra, das quais ninguém consegue prestar contas. Um destes dias, pode ser que pessoas digam, bem, quer dizer que a tribulação, isso está sobre nós agora? Mas eu pensei que era para a igreja ir antes da tribulação. E eles não percebem e entendem que o arrebatamento, veja, e o arrebatamento poderia acontecer e não saberiam nada sobre ele, é a partida secreta da igreja. Quando ele fala da ressurreição, que nós acabamos de ler, talvez não entendamos o que ele disse aqui. Talvez aquele teimoso, aquela rebelde, aquele parente, aquele que você pregou, talvez ele não faça parte da noiva, mas vai estar ressuscitado lá, porque ouviu sua pregação, ouviu seu testemunho, né? Viu, creu, e abriu uma mensagem, um destaque no programa de rádio, do pastor Joaquim, dizendo assim que, eu penso que não está aqui no meio não, dizendo assim que muitos vão ser salvos por não negar o nome do Senhor Jesus. Eu vou dizer com as minhas palavras, mas é isso que ele estava dizendo. Muitos vão ser salvos por não negar o nome do Senhor Jesus. Agora, ele fala assim, os denominacionais, eles não querem nada com o nome do Senhor Jesus. Mas tem muitos, que pensaríamos que estariam lá, que creem no nome, que foram batizados no nome, que viraram as costas para a mensagem, mas sabe o que é a mensagem, que ela é verdadeira, que ela é Deus. Então, esses são aqueles que não vão negar o nome. Então, ele explica isso aí. Está de acordo? Aqueles que não vão negar o nome é que crê no nome do Senhor Jesus. Agora, a denominação, mas esses não vão negar na grande tribulação. Então, o Mombrana está dizendo aqui que quando a pessoa dizer, mas toda essa tribulação, e não era para a noiva ser arrebatada, aqui você vê quem crê no arrebatamento é quem é da mensagem. O mundo aí fora não está esperando arrebatamento não, mas nós estamos. Então você vê, não era para nós sermos arrebatados antes da tribulação? E o Mombrana diz que assim, é a partida secreta da igreja.
Pense, pessoas continuam pregando e dizendo que creem, que estão sendo salvas, e acrescentando à igreja, e edificando igrejas, e prosseguindo, exatamente como fizeram nos dias de Noé, e assim por diante, e não sabem disto, e o arrebatamento já passou, já aconteceu e não o soubestes. Há centenas de pessoas que desaparecem da terra, e nada se sabem do seu paradeiro, não conseguem prestar contas disto. Alguém ia para algum lugar, nunca mais se teve notícia dela. Isso poderia ser o arrebatamento secreto. Eu lhes digo, amigos, só porque somos membros da igreja ou algo assim, isso não significa muita coisa para nós. Melhor afivelarem essa armadura, aperte o cinto, esteja preparado. É mais tarde do que se pensa. Olhe a condição do mundo. Olha a condição em que se encontra a humanidade. Melhor tomarem toda essa palavra de Deus e se apegarem a ela. Veja, tomarem toda essa palavra de Deus e se apegarem a ela. Isso do arrebatamento, ele fala na mensagem, a presença de Deus não reconhecida. 39. Então veja, nós notamos que Jesus está às portas. O tempo não resta muito mais. Já vimos aqui que ele ressuscitou, que ele vive. Perguntaram ao irmão Brana, como você sabe que ele vive? Ele fala assim, ele vive em meu coração. É assim que sei que ele ressuscitou. Aqui dentro. Aqui dentro. Ele ressuscitou aí dentro? Aí no seu coração? Amém? Vamos ver se é mesmo. Aqui dentro, ele me transformou de um pecador para um cristão. Amém? Está conferindo. Que bom. Ele mudou minha natureza. Amém? Mudou a sua também? Graças a Deus por isso. Então, ele mudou minhas atitudes. Eu costumo dizer assim, eu costumo às vezes brincar, às vezes se torna um pouco engraçado, mas é a verdade. Lá, naquela velha natureza, às vezes a gente brigava na escola, e aí você ia com um sentimento triste. Eu dei só uns 2 tapas nele, devia ter dado uns 5, 6. Esse era o sentimento. Eu devia ter batido mais. Esse era o sentimento. Hoje, como é que é? Se você deixa escapar a sua paciência e de repente você faz algo, você vai para casa triste porque não fez mais? Não, você vai chateado, pensando como é que eu vou pedir perdão, como é que eu vou consertar isso. E isso é natureza mudada. Isso é que aconteceu com você, aconteceu comigo. Então ele mudou minhas atitudes, ele mudou minha natureza. Que coisa boa, gente, que alegria isso dá para nós, saber que nós estamos enquadrados aqui, na ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Saber que o arrebatamento está aí para se dar a qualquer momento. Ele mudou tudo o que havia em mim, ele me fez uma nova criatura, portanto eu sei pessoalmente que ele ressuscitou dos mortos. Ele disse, eu creio, esse homem que estava questionando o irmão Brana, diz, eu creio que ele morreu, e eu creio também, mas ele morreu sim, e mais do que isto, ele ressuscitou dos mortos. E hoje ele vive dentro dos nossos corações. É por isso que somos felizes e podemos cantar. Vamos falar juntos? E hoje ele vive dentro dos nossos corações. É por isso que somos felizes e podemos cantar. Oh, glória a Deus, isso é bom demais. O irmão Brana diz que nós deveríamos ser as pessoas mais alegres da face da terra. E às vezes o inimigo chega e te deixa você para baixo, descontente. Não sei. Gente, levanta a cabeça, olhe para o Calvário, olhe para Jesus, olhe o que Ele fez por nós. Se isso não der ânimo, eu não sei o que fazer. Aqui, há não muito tempo atrás, Jesus Cristo, Filho de Deus, fez um grande milagre para mim e minha própria vida. E Ele tem feito milagres por você. Ele anda com você diariamente.
Ele anda com você diariamente. O que você quer mais do que isso? Às vezes é nós que fazemos o Espírito distanciar de nós, nossa atitude. Da maneira que eu trato meu irmão, eu estou tratando a Jesus. E às vezes é aquilo que eu disse há pouco tempo, às vezes uma maneira de olhar para aquele irmão que está precisando de um sorriso, entristece o irmão e entristece o Espírito de Deus. E aí quem vai ter problema depois? Aquele irmão, Deus vai arrumar um outro jeito, já que não pôde usar eu para ajudar ele, mas depois vai ser a minha vez. E será que ele vai mandar um para mim igual eu fui com ele? Oh, Deus, tenha misericórdia e tal. Está vendo? A coisa ficou difícil, né? Para lá e para cá também. Então, tudo que você fizer a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Ele anda com você diariamente. Ele anda com cada crente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa o que aconteça, Cristo ainda vive e reina hoje no coração humano. Cristo ainda vive e reina hoje no coração humano. Amém. Louvado seja Deus por isso. Eu gosto muito de cuidar daquele ali, viu? Olha, é interessante notar, meu Redentor vive. Eu gosto demais, essas mensagens elas estão desse jeito assim, e eu não canso de pregar isso aqui, e parece que, como disse Paulo, não me canso de pregar a mesma coisa. Isso aqui nos encoraja, isso aqui nos faz ver que Ele está em nosso meio, Ele está em cada partezinha de nossa vida, cada momento, por menor que seja. Ele fala aqui, se você parar e pensar um pouquinho nele, deixar sua mente concentrada nele. Deixa o irmão Brana falar para nós aqui, ó. Você já parou para pensar no que diz respeito ao retorno? Isto havia se tornado visível. Ele está aqui conosco agora. Ele está aqui conosco agora. Hoje, imagine a sua presença está aqui hoje. Imagine que sua presença está aqui hoje. O Senhor Jesus, num outro mundo, ou numa outra dimensão, bem aqui hoje, na forma de Espírito. Seu Espírito está se mesclando com o nosso Espírito. Isso é, o Espírito Santo está se misturando com o nosso Espírito. Você já notou quando você vem para a reunião, você ouve falar de Jesus, você ouve o irmão Brana falar, isso aqui é o irmão Brana falando, eu estou só transmitindo o que ele fala. Você já notou que você sai assim mais dócil? Você não sai com vontade mais de brigar, de tirar limpo aquilo, não. Você sai, por quê? Porque o nosso espírito misturou com o dele. E aí a nossa atitude se torna diferente. E quando nós nos alongamos ou nos distanciamos das coisas de Deus, nós vamos ficando rebeldes. Chega um ponto de nós nem conhecermos nossas atitudes. Vai embrutecendo. Uma ocasião eu fui falar com uma jovenzinha que trabalhava numa empresa e que não estava certo. Eu nem expliquei o que era, eu falei, eu tenho umas coisas aqui que não está... E ela estava fazendo um jeito lá de misturar o dinheiro dela com o da firma e não estava dando certo, que ela depois queria levar a metade. Né? Aí eu só falei, fulana, não tem alguma coisa, não está certo aqui. Sabe o que ela falou? Se falar de mim, vai ter que provar. Bem assim. Então, a pessoa quando está no erro, ela é propensa a ficar embrutecida. Você já notou quando você vai cobrar daquele que está devendo, ele fica bravo? Claro que fica bravo. Ele já sabe que está devendo, ele não tem como pagar. Você ainda vai cobrar? Parece até que aí você devia falar, não, você quer mais 10? Você quer mais 50?
Aí ele fica mansinho, né? Mas aí fica mais difícil depois, que aí em vez de você cobrar só aqui, tem mais aquele para cobrar. E como que você vai cobrar? Então, a pessoa em débito, em dívida, endividada, ele fica embrutecido. E quando nós distanciamos das coisas de Deus, nós vamos ficando em débito, devendo para Deus. Aí quando o pastor fala tal coisa, você, opa, mas aqui comigo não. Mas é comigo mesmo. É eu que estou precisando escutar isso aí. Ô Senhor, me ajuda. É igual Davi. Por que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus? Porque quando ele estava todo endividado, uma dívida que não tinha, dívida de sangue, vamos dizer assim, não tinha como pagar. E o profeta veio e cobrou dele. Ele sendo devedor, ele não se exaltou, ele simplesmente não embruteceu, não, ele pediu misericórdia. Ele caiu de joelho, ele caiu com a face por terra. É isso que Deus quer ver em nós, que somos devedores, quer queira, quer não, somos devedores todos os dias e somos cobrados por Deus, pela natureza, pela família, por nós mesmos. E aí nós dizemos, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me ajude, Senhor, eu não quero ser desta forma, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero consertar a minha vida, eu quero me aproximar dos teus pés, Senhor, do Calvário. Vá até o Calvário, diz Mombrana, aquilo adocica toda a vida. Mas não, porque a própria natureza do devedor é ficar, opa, coisa mais triste, você está lá tranquilo em casa lá, você olha pela frestinha assim, já meio desconfiado, né? Aí, mas aquele camarada de novo, que você acha que ele não tem direito de vir lá, e quem não tem direito é eu que não tenho direito de estar devendo para ele, porque se eu não estivesse devendo, ele não estava me cobrando. Você está entendendo como é que é a coisa? É dessa forma. Eu morava numa cidade pequenininha, lá no Mato Grosso, pastor Sinésio lembra, lá em Bandeirantes. Um dia eu falei, fulano, era avenida, e uma rua de baixo e uma rua de cima. E na avenida era todo comércio. Um dia eu falei, fulano, ele falou assim, eu vi ele estar na cidade, mas não vi ele passar aqui não. Ele passou lá pela Rua dos Velhacos. A Rua dos Velhacos, era a rua de trás da avenida, onde tinha os comércios, de baixo não tinha comércio, ele passava por lá. Vinha para a cidade, mas ele vinha pela Rua dos Velhacos. Bem falando assim, ele estava pela Rua dos Velhacos, passou por lá, quer dizer, não passar na frente da loja, que, fulano, entra aqui, vem cá, não, então ele já passava pela rua de baixo, então ele já batizaram lá para o nome de Rua dos Velhacos, e a gente às vezes é propenso com Deus fazer assim, se der para passar pela rua de trás, né, não passar na porta da igreja, porque ele vai me cobrar para assistir o culto, então eu vou passar por lá. De repente o pastor está lá, irmão, quanto tempo? O senhor tomou ceia, quando foi? Um mês? Eu nem lembro mais. Quer dizer, e fica difícil, né? Porque aqui nós acabamos de ler que o arrebatamento está aí. Tem uma mensagem, não veio aqui, foi da escola dominical, saiu da minha pasta, mas Mombrana fala assim que os sinais da sua vinda já está tudo completo. Não falta nada, assim como foi nos dias de Sodoma. O que é que falta para os dias de Sodoma? Já até passou de como era Sodoma. Como foi nos dias de Ló, né? Que é Sodoma. Você vê que ali o anjo já esteve lá com Abraão, revelando. E em nossos dias agora, o anjo já não esteve revelando? Com o profeta? Falando o segredo dos corações? E desde então o mundo tem entrado cada vez no caos. Como disse o Mombrana, eu viajo o país todo, eu prego e eu volto, o povo está pior. E ele cita casos disso, casos daquilo outro, e tudo vai piorando. E hoje, com essa internet aí,
essa coisa aí que poderia ser uma bênção, e tem sido bênção para quem quer ser abençoado com ela, mas tem sido uma maldição para quem não tem cuidado com isso aí. Tem devastado, às vezes, até lares. É sério, isso é sério. Aqueles 200 milhões que saíram lá do Rio Eufrates, você pensa, eles não estão envolvidos nisso? Aí está. Há pouco tempo, lá perto da minha cidade, lá, aqueles meninos lá que atiraram em várias crianças na escola, mataram muitos lá. Eles eram seguidores daqueles games lá. E aquilo tem unção diabólica sobre aquilo ali. Basta uma criança pequena começar a envolver com isso aí, o primeiro sintoma é não dormir mais de noite, é acordar tendo pesadelo e gritando. Por quê? Porque tem unção nisso aí. Qualquer criancinha, você põe um celular na mão dela aí, mostra umas coisas, daí a pouco ela já fica agitada. Já não tem mais nada que serve. É a unção do inimigo. É terrível, mas é verdade. Mas vamos aqui. Eu sei, veja, numa outra dimensão, na forma do Espírito Santo. Seu Espírito está se mesclando com o nosso Espírito. Nossos olhos não podem vê-lo, porque eles ainda são físicos, a não ser que aconteça algo como nós possamos ter uma visão. Porém, ele está aqui exatamente tão visível, exatamente tão real quanto ele era no dia em que ele falou com Maria no sepulcro, ou que ele se encontrou com Cleopas em seu caminho a Emaús. Sua presença está aqui. Pode-se senti-la com aquela carga interior que está do lado de dentro do corpo humano, chamada novo nascimento. A alma foi magnetizada a ele, e de vez em quando vocês deixam suas mentes estarem concentradas nele, preste atenção, isso aqui tem um segredo aqui, ó. E de vez em quando vocês deixam suas mentes estarem concentradas nele quem? Em Cristo, no Senhor Jesus, você pensando um caso de amor com ele, Senhor, eu te amo, Senhor, oh Senhor, eu quero ser melhor, Senhor, eu não quero ter nenhum pensamento ruim na minha mente, e você vai pensando e falando com ele, então veja, e crendo nele, depois de um pouco, algo, uma realidade, e você pode sentir algo encobrir o seu ser. Essa é a vindicação de sua ressurreição. Você sente um envolvimento, tem vezes que você até derrama lágrimas sem saber porque você está chorando. Já tiveram vocês essa experiência com ele? Amém? Amém. Claro, todo cristão tem uma experiência com ele real. Veja, não é um suponho que sim, não é um espero que sim. Porém, para cada pessoa que nasceu de novo é um sei que sim. E você sabe disso, está bem ali. E naquele momento você entra em contato com ele. Como é que é esse entrar em contato com ele? Pastor, como é que eu entro em contato com ele? Um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que não está contente com a situação, um coração que diz, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso ser melhor. Não tem ninguém que é tão bom que não precisa melhorar mais. E você vai falando com ele, e de repente você sente algo te envolver. Às vezes dá vontade de chorar, às vezes dá uma alegria tão grande no coração, e você sai olhando os pássaros cantando diferente, uma alegria te envolve, é diferente. É porque ele ressuscitou e está aqui nesta noite. Ele está com você cada dia de sua vida. E você nota, quando você passa por situações difíceis, quando você passa pelo vale da sombra da morte, você fica lá na beira do Jordão, deitado lá por uns 15 dias, e você sente que a coisa é séria.
e você sente que Ele está por ali, e você sente que o mundo se apavora, mas você está descansado, você está seguro, está confiado. É nessa hora que vale todo o esforço que nós temos, é nessa hora que conta toda a nossa vida de servir a Deus, de orar, de amar uns aos outros. E naquele momento você entra em contato com Ele. Eu tenho visto santos dizerem: oh, a presença do Senhor está perto. Eles dizem: oh, há algo. Ora, certamente Ele está bem ali. Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele está bem de pé ao seu lado. Ele está do seu lado. Amém? Agora, algum dia, quando formos estar com Ele, esses espíritos aqui dentro, que podem sentir aquele espírito pressionar para entrarem nisso, então, na ressurreição, quando se fizer visível, nós seremos feitos visíveis e teremos um corpo semelhante ao seu próprio corpo glorioso. Aí não vai precisar de fé para entrar em contato com Ele, não. Aí você já estará com Ele. Mas agora tem que exercer fé. Você tem que trabalhar você mesmo. Você tem que dizer para você mesmo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Jesus morreu pelos meus pecados. Eu sei que Ele pagou a minha dívida. Eu sei que Ele mora no meu coração. Eu sei que Ele habita aqui dentro. Você tem que ter essa certeza, esse novo nascimento. Pois quando nós viermos do mundo espiritual, Ele nos trará com Ele. Todos que estão mortos em Cristo, Deus trará com Ele na ressurreição. Oh, que esclarecimento! Que bendita coisa, diz o Mombrana. Que bendita coisa. Pastor Ivaldo, do fim, o tempo ali começa a ficar pequeno, né? O senhor viu que eu estou lendo sem óculos? Joguei fora meu óculos. Não precisa disso não, isso é coisa para velho. Eu sou novo. Viu? Oh, glória a Deus. É bom demais enxergar de novo, igual criança. Eu enxergo aquele relógio lá, ó, certinho. E leio aqui, ó. Mas não estou... Esse é Jesus que me deu essa benção. Amém? Eu ia ensinar um truque lá no plenário, lá, mas depois deixa para o próximo encontro. Tem umas coisas aí que podem ajudar. Mas não é tudo isso, é Deus que me curou. Amém? Eu não merecia, não. Eu já cheguei a usar quase 3 graus. Quase 3 graus. Não, diz que não. Está limpo, não é truque, não. É Deus. Amém? Olha, se estamos regozijando com o mundo, com as coisas do mal, nossas mentes, nossas almas estão inspiradas aqui embaixo. Então, se nós estamos pensando, como diz o Mombrano numa mensagem, onde vamos fazer nosso próximo dólar, né? Onde vamos ganhar mais dinheiro, onde vamos fazer isso, aquilo, então nossa mente está aqui embaixo. Então ele fala assim: esses tipos de danças, paixões, bebida, todas essas coisas que corremos atrás, são de baixo. São de baixo. Mas se regozijamos no Espírito, por termos vida eterna, regozijamos no Espírito por ter vida eterna. Gente, temos que nos alegrar nisso aqui. Temos que nos alegrar nisso aqui. Nossas emoções, e elevamos nossas emoções a Deus. O louvamos, então temos alegria, então temos regozijo, e Jesus disse que seu regozijo seja completo. Mas não completo da vida pervertida, mas completo da vida eterna, acima. Então você pode ver isto depende do que você olha. Se começamos a olhar muito as coisas do mundo, nossa mente chama para aquilo ali. Por isso é que estas reuniões, você vem à igreja, você vem no domingo, você vem na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, não tem problema não.
Não é demais, não. Mas acho que aqui não tem culto todo dia, não, né? Uma vez por semana. E domingo 2 cultos. E você acha que dá para perder um desses? Não dá para perder, gente. Porque aí, quando nós viemos para o culto, nós ouvimos falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então nós começamos a ter nossa mente concentradas nele, e começamos a pensar mais em Deus. Como disse o poeta lá, né? Eu preciso pensar mais em Deus. Meu altar está desarrumado. Por quê? Porque não pensou muito em Deus, começou a pensar mais nas coisas do mundo, o altar ficou tudo destroçado. E como é que vai adorar a Deus se o altar não está? Já pensou? É bem por aí. E eu estou bravo hoje, né? Estou exortando demais, tá, pastor? Então presta atenção. O irmão Branco já falou que você vai ter que dar conta da sua vida. Eu vou ter que dar conta da minha. Esse corpo que nós cuida dele, nós trata dele, nós dá docinho, nós dá tudo que a gente não deixa faltar nada. Roupinha nova quando pode, um palitozinho novo, um sapatinho novo, comer uma guloseimazinha lá gostosinha e tal, você cuida dele. Mas esse não, esse vai ficar aqui mesmo. Esse veio do pó. O irmão Brana fala, se tiver um inseto na sopa, você não vai comer a sopa, pode te machucar, pode matar você. Fala, mas você está com tanto cuidado com o seu corpo, e a sua alma? Eu penso assim, tenho eu cuidado da minha alma o suficiente para quando eu tiver que me encontrar com ele chamar e eu poder falar, ô Senhor, eu estou aqui. Ô Senhor, não vem agora não, que eu tenho que consertar umas coisas ali, eu tenho que ir lá falar com fulano, aí tem uma lista, que coisa que eu tenho que consertar, e Deus desanima com nós. Está tudo por consertar. Vai consertando o seu altar todo dia. Eu preciso pensar mais em Deus. Pense mais em Deus. Agora, ele conta aqui aquela história. Eu acho que dá tempo, né, pastor Valdo? Se o senhor deixar eu contar mais essa historinha aqui, que o irmão Brano nos ensina, ela é muito boa. Ele fala assim, agora, por exemplo, a psicologia parte disso. A psiquiatria, vamos observar só um momento. O quadro psíquico está o quadro de Cristo aqui. Está um ventilador elétrico. Depende de qual eu vou olhar, ver. Se as minhas emoções movem para este lado, ou se minhas emoções movem para aquele lado. Então, vamos supor, eu tenho aqui o ar-condicionado. Né? Está ali. E se eu olho para aquilo ali, e começo a pensar, e como é bom, né? Fica fresquinho, ajuda bastante, eu acho que eu vou comprar um desse, eu acho que eu estou precisando. Então ele diz assim, do lado que você olha, as suas emoções começam a trabalhar ali. Eu começo a olhar para o pastor Ivaldo, eu falo, poxa, mas que gravata bonita, acho que eu podia comprar uma camisa dessa de risquinha. Então suas emoções começam a trabalhar ali. Você começa a olhar para o mundo e as coisas do mundo, suas emoções trabalham naquele sentido. Aí diz assim, mas ele fala assim, tem ali o quadro de Cristo, então se eu olho para Jesus e fixo a minha mente em Jesus, as minhas emoções começam a trabalhar para aquele lado. Está entendendo? Então aquelas coisas daqui de baixo ficam secundárias. Gente, essa é a maneira de ter vitória. Eu preguei esses dias lá, eu mesmo me surpreendi, tive que ir lá no pastor Adil, né? E teve uma escola dominical lá sobre pensamentos. Envolveu uma parte disso aqui. Então, os nossos pensamentos. Paulo falou, levando cativo todo pensamento, todo entendimento, a obediência de Cristo. Mombrana vem e fala assim, fazer o correto é o seu dever.
para com Deus, e pensar o correto é o seu dever para com você mesmo. Porque se você pensa certo, você não vai fazer errado. Como é que eu vou fazer alguma coisa errada se eu só penso coisa boa? Se eu penso que eu amo meu irmão, como é que eu vou falar mal do meu irmão? Entende? Então, o pensamento vai primeiro. Por isso que o Mombrana fala, esse é o seu dever, fazer correto é o seu dever para com Deus. Pensar o correto é o seu dever para com você mesmo. É um dever, é uma obrigação, pensar coisa boa, coisa correta. Mas aí você vem e a ciência prova para você que você não é dono dos seus pensamentos. Você controla 5%. Aí ele fala, você quer ver uma coisa? E ele faz aquele teste com as pessoas, fala assim, olha, branco, 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 de repente fala assim, a vaca bebe o quê? O que você pensou? Pensou leite, mas ela bebe a água, não é leite. Você viu como é que sua mente ligou aquilo que está mais próximo? O branco está ligado com o leite. Então, por quê? Porque a sua mente leva para aquilo que você dá mais atenção. Aquilo que está mais próximo, ele faz ligação ali. E muitas coisas, às vezes, nós pensamos que não queríamos pensar. Mas criou um caminho para pensar aquilo ali. Criou um caminho, um círculo vicioso para pensar aquilo ali daquele jeito. Por isso que quando nós levamos cativo a obediência de Cristo, quando nós pensamos coisas corretas, isso não é bom eu pensar nisso, eu vou pensar em outra coisa. Você se ajuda a você mesmo. Eu me ajudo a mim mesmo. E ele está dizendo aqui, misericórdia, aquele relógio agora disparou. Olha, esta é a razão pela qual Jesus diz, quem olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Vê? É onde suas emoções estão centralizadas, é onde os seus pensamentos estão indo. Então, podemos regozijar porque somos filhos da promessa, na grande e eterna igreja de Deus, a qual tem a própria promessa de Cristo. Ela não pode falhar, isto é correto. E ele fala aqui de uma jovem, uma moça, uma jovem dama, e um psiquiatra, ela tem 35 anos de idade, nunca fumou, nunca bebeu em toda a sua vida, uma ótima garota. Seu pessoal é cristão, seu pai é médico, e ela deu a sua vida para Cristo há muito tempo. E o que ela fez? Ela sai finalmente, chega a um lugar, a uma faculdade, onde ela estava lecionando. É o tal negócio, né? O inimigo, ele é esperto, ele está trabalhando 365 dias, 24 horas por dia contra você. E um psiquiatra ali, e ele se assentou para conversar com ela, e ele disse, quer dizer que você nunca foi beijada por um rapaz? E ela disse, nenhuma vez em toda a minha vida. Quer dizer que você nunca tomou um só golinho e nunca foi a uma festa? Nunca. Ele disse, garota, você não sabe o que você está perdendo. Agora, ele sendo um psiquiatra, ele balançou a mente da moça, a tal ponto que agora ela se tornou tão mal e tão ruim, que ela não quer nem mesmo ouvir o nome de Jesus pronunciado na sua presença. Misericórdia, gente. Olha aonde vai a coisa parar. E até mesmo seu pai e sua mãe não podem vê-la mais. E ela perdeu a sua mente. E nesta próxima semana irá para um sanatório para fazer um tratamento de choque. Tudo quanto é coisa da mente, antigamente era choque. Tio meu, ele se tornou, a avó faleceu e ele ficou desgovernado e começou a beber. Levaram ele para tratamento, deram tanto choque nele que as pernas dele ficou bamba, ele não parava em pé mais. Mas se ele pudesse, ele tomava um golinho. Mas de tanto tomar choque, não resolvia nada. E aqui está o Mombrana falando, para fazer um tratamento de choque. É porque, então você vê, que ela se tornou má, tornou ruim, porque ela deu ouvido a um rosnado do diabo. Aquilo foi o diabo falando na cabeça dela. Trabalhou a mente dela. É porque ela desviou os seus pensamentos de Cristo. Ela desviou os seus pensamentos de Cristo. Veja, para onde aquele psiquiatra estava movendo a sua mente. Você viu?
Gente, aperte o cinto mesmo, está na hora do arrebatamento. É para isso que estamos aqui nesta noite, é para tirar sua mente e seu pensamento das coisas do mundo, para as coisas de Deus que são eternas. E é para isso que serve a pregação, é para desviar o pensamento para algo maior e melhor, para onde Cristo está, até que você se converta, e então sua mente alcançará aquelas coisas que estão acima. Então quem está pensando coisa muito rasteira aí, presta atenção, acaba naufragando o barco. Depois, ai, meu Deus, não fui avisado. Foi. Ele nos avisa todo dia. Jesus nos avisa todo dia. Senhor Deus, Pai Celestial, é o Senhor quem tem que falar, ó Deus. A Tua palavra foi pronunciada, meu Deus, com todo amor, ó Deus, para nos ajudar uns aos outros. Não é para sermos vistos, ó Deus, que estamos aqui, mas é porque queremos fazer aquilo que é a Tua vontade. O Senhor diz que não tem boca a não ser a minha, as nossas, ó Deus, para falarmos uns aos outros. E o Senhor colocou isto no meu coração nesta noite, e aqui tem sido pronunciada estas palavras, Pai. Que isto possa fazer um efeito na mente, no coração, na alma, na vida dos Teus filhos, para nos ajudar, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Pastor Ivaldo, é com o senhor. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus continue abençoando o pastor Daniel Martins. Amém? Ebenezer. Então vamos tirar a nossa mente daqui de baixo e pular para cima. Vamos colocar a nossa mente em Jesus, na palavra. Que coisa maravilhosa. Eu fiz uma ligação, é por isso que o moço e a moça acabam se casando, né? Porque quando eles começam a namorar e fica só pensando, um pensando no outro, um pensando no outro, um pensando no outro, ele pensa nela, ela pensa nele, ele pensa nela, ela pensa nele, e vai pensando, e vai pensando, e vai pensando, e até que casa. Não é? Agora nós vamos casar com Jesus ou não vai? Então nós temos que pensar nele mesmo, tem? Que coisa maravilhosa, muito bom mesmo. Tanta coisa boa, essa questão da mente, gente, meu Deus. Aquele psiquiatra trabalhou a mente daquela professora de 34 anos e, meu Jesus, que catástrofe, que desastre. Porque ela desviou os pensamentos de Jesus e deu ouvido. Em muitos casos, nós salvamos uma vida de um suicídio, de uma catástrofe, enviando ela para um psiquiatra. Muitos casos, às vezes é a última saída nossa. O pastor vai lutando, tentando ajudar, e vai, quando ele não fala, não, agora não tem jeito, agora você precisa de um médico mesmo agora. Porque ele sabe, o pastor não receita remédio para ninguém. O pastor não está aqui para dar remédio para ninguém, mas o médico sim. E quando o pastor vê que aquela pessoa necessita de um remédio para ajudar ela a levantar de lá, então agora é hora. Mas se você tem a sua mente ordenada, tem sua mente em Cristo, não para ouvir quem quer que seja, meu Deus. Não para ouvir, esse diz isso, esse diz aquilo, gente, essa coisa da internet, meu Deus do céu, não para ouvir isso, essas coisas baixas, que saem, que nós não estamos mais, nós não temos que preocupar com as coisas aqui de baixo, não. Vamos preocupar com o que é de cima agora. Vamos centralizar nossa mente em Cristo. Paulo diz assim, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Domingo próximo nós teremos a escola de manhã, com a sequência da mensagem de adoção,
E à tarde, às 15 horas, nós teremos um companheirismo interessante, que o tema do companheirismo é surpresa, tá? O tema do companheirismo é surpresa, e o pastor Daniel pregou uma boa parte do nosso companheirismo hoje. Nossa, hein? Ah, se eu soubesse qual que é, hein? E está aí, o banqueiro e o irmão Manassés está ouvindo lá, eles perceberam isso, a inspiração que Deus nos deu para esse próximo companheirismo. E à noite nós teremos a ceia do Senhor. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos de todo o nosso coração. A oração da fé já foi feita. Pedimos simplesmente ao Senhor para selar esta bênção em cada coração. O Senhor tem falado às nossas almas e a mensagem da ressurreição nos estimula mesmo. Quando o irmão Branham pregou aquela mensagem, eu sei, e essa meu Redentor vive, mas nos leva a desejar mesmo viver uma vida que, se nós partirmos, sabemos que vamos levantar com Ele. E se nós estivermos vivos, nós seremos transformados. Isto é glorioso. Aceita a nossa gratidão. Que o Senhor recompense o pastor Daniel Martins, que o Senhor recompense o pastor Sinésio Martins e todos que participaram também nesta noite, a igreja aqui local e todos os irmãos nos seus lares. Que a graça do Senhor seja com cada um deles, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, as enfermidades já foram curadas pelo poder do sacrifício do Senhor, daquele sangue derramado naquele dia no Calvário, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus vivo, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Deus os abençoe. Cumprimente um ao outro. E até domingo de manhã, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe também a todos os nossos irmãos pela internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.